Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians faz regenerativo após quartas do Paulistão e inicia a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Memphis Depay publicou imagem de seu tratamento no CT Joaquim Grava nas redes sociais. E Hugo Souza defendeu 3 pênaltis e classificou o Timão para a semifinal do Paulistão. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Isso é Corinthians, Osmar Garrafa. Na luta, você viu o time que mais tem partida no ano, sem a pré-temporada adequada, mas com muita raça e sede, como disse o Thiago Salazar. E o Hugo, esse grande destaque, né? Não tenha dúvida, não é novidade. O Hugo realmente tem demonstrado uma identidade com o Corinthians sem igual, muito pouco tempo de clube, é um cara identificado com o Corinthians, vive uma grande fase, deve realmente ir à Copa do Mundo e vou um pouco mais além, essa história de Hugo à Copa do Mundo apenas como terceiro goleiro, não. Acho que pelo momento dele dá para se pensar em outras situações, né? Mas é uma outra questão. Sobre o Corinthians, não esteve bem ontem na partida e não dá para exigir do Corinthians... A Portuguesa fez uma grande partida. Que ele vá bem em todas as partidas por esse calendário maluco que está vivendo. Sim. E cabe, o Alex, ao Dorival Júnior ter esse entendimento. Por isso, eu já adianto, para mim, na quarta-feira contra o Cruzeiro, eu iria com o time completamente desfigurado, né? Priorizando o jogo do próximo sábado, que é muito difícil contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, Alex. Porque se você desgastar os titulares contra o Cruzeiro, você tem a mesma situação do que aconteceu nessa semana e que o Dorival reclamou ontem na coletiva. Verdade. Ele falou que a Portuguesa ficou se preparando a semana inteira, enquanto nós, né, como Corinthians, fomos ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense com o time titular. Se ele colocar o time titular contra o Cruzeiro, ele vai desgastar ainda mais o time para pegar o Novo Horizontino fora de casa, que em tese é mais forte do que a Portuguesa, porque fez a melhor campanha, e não no domingo, e sim no sábado. O que é um dia menos, inclusive, de preparação. E é longe, né? Então, o desgaste é muito grande, é tudo muito difícil. Então, eu tenho quase que certeza de que o Dorival Júnior vai colocar um time, se não reserva, quase todo reserva, e aquele risco calculado, né? Assim, um risco maior de descartar 3 pontos no Campeonato Brasileiro em prol de uma possibilidade maior de você chegar a mais uma final de campeonato e disputar o título. Time inteiro reserva. Eu iria eu também, eu iria. No máximo goleiro, o Campeonato Paulista para o Corinthians, na minha opinião, ele é muito importante. O Corinthians já bateu campeão da Supercopa do Brasil. Se ganha o Paulista, Alex, né? No campo da hipótese, se ganha o Paulista, ele tem muita tranquilidade para a sequência da temporada. E mais, e transfere uma pressão enorme, tudo no campo da hipótese, tá? Transfere uma pressão enorme para o rival Palmeiras. Você imagina, né? Imagina. Passaram São Paulo, né? Não, mas estamos no campo da hipótese. Estamos no campo da hipótese. Você está falando como se o Palmeiras tivesse passado os dois são pressionados, os dois vão mesmo que o Palmeiras não passe, né? O Corinthians, 4 títulos, tudo campo da hipótese, tá? E o Palmeiras ainda brigando. Então, para o Corinthians é muito importante o Campeonato Paulista, porque ele teria um ano tranquilo. Então, não dá, o Corinthians não tem elenco para abraçar a temporada de todos os campeonatos. Sim. Então, acho que o Campeonato Paulista é muito importante, sim, para o Corinthians. Eu priorizaria o jogo contra o Novo Horizontino. E neste ano, o Campeonato Paulista passa a ser também muito importante para o Palmeiras. Ao contrário do que era 2, 3 anos atrás, em que o Paulista era só mais um campeonato perto de outros mais importantes que o Palmeiras ganhava, agora não. O Abel está pressionado. É isso. Já são 2 anos sem conquistar um título sequer. Então, o Paulistão para o Palmeiras, assim como para o Corinthians e também para o São Paulo, que precisa de uma reafirmação, o Paulistão virou Paulistão mesmo, não tem nada de Paulistinha, não. Se o Palmeiras se o Palmeiras não ganha o campeonato, um exemplo, e o Corinthians ganha o campeonato, a pressão do lado de lá, mas ela vai ser gigantesca, pela rivalidade, por tudo. Exatamente. É claro que o jogo é jogado, lambaria pescado, tem muita coisa para acontecer. E se o Corinthians ganhar do Palmeiras, então mas pode ser o Novo Horizontino, campeão paulista. A gente pode, não sabe, pode. Mas a gente só está trabalhando. As máquinas, Dorival, fosse eu treinador do Corinthians, até o Hugo não jogaria. Eu também. É time totalmente reserva. Até o Dorival time totalmente reserva. Descansa o Dorival. Descansa, põe ali todo mundo dentro de uma caixinha e vai para quente e bela Novo Horizonte no final de semana. É isso, aí sim, aí vai todo mundo focado. Bom, agora é o seguinte, nós vamos fazer contato com o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Boa noite, Silvestre, boa semana para você. O goleiro Hugo foi o destaque mais uma vez na partida pelas excelentes defesas, mas também
aconteceu algo extremamente absurdo. Ele sofreu ataques da torcida da Portuguesa ao sair de campo. Então, conta pra gente o que de fato aconteceu. Foram 2 torcedores da Portuguesa. O Hugo Souza, herói, ficou até mais tarde no gramado, dando entrevista. E quando ele estava deixando o campo do Canindé para descer o túnel do time visitante que dá acesso ao vestiário ocupado pelo Corinthians no jogo de ontem, fica bem pertinho ali da parte da arquibancada atrás do gol, de um dos gols, do gol oposto à marginal. E 2 torcedores xingaram o Hugo Souza de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Um terceiro torcedor advertiu os outros 2, pediu parem com isso. Mas em vez de eu ficar explicando, vamos colocar o vídeo. Então, com muita atenção, vamos ver o vídeo, escutar o que os caras disseram e depois os desdobramentos eu conto para vocês. Aí eu sou sem dente, aí eu sem dente, vai cortar esse cabelo aí, ó, piolhei, seu piolhei, seu filho da O Hugo Souza, até o momento que eu tenha conhecimento, não se manifestou. A Portuguesa, depois da cena, ontem mesmo, já emitiu uma nota de solidariedade ao Hugo Souza, goleiro do Corinthians, dizendo que é totalmente contra esse tipo de atitude, que vai apurar o caso e eventualmente punir os 2 torcedores que xingaram, que ofenderam com cunho racista o Hugo Souza. Corinthians hoje na Federação Paulista, durante o Conselho Técnico, cobrou a federação também já emitiu nota dizendo que é totalmente contrária e esses torcedores devem ser punidos aparentemente tanto pela Portuguesa quanto pela Federação Paulista, e precisa ver que tipo de punição administrativa a FPF pode colocar em cima dessa história. Tá certo, Silvestre. Obrigada por todas as informações. Isso é atitudes descabidas, né? Mas, Silvestre, volta aqui, porque é o seguinte... eles querem... Vão comentar? E o desempenho do Hugo? Sobre essa notícia de cunho racista, a Portuguesa se pronunciou de forma muito rápida. Isso é importante, a gente tem que colocar um basta nesta questão. E sobre o Hugo, né? O Hugo tá focado na carreira dele, Copa do Mundo, ele deu entrevista ontem, conversou com a gente, né? Ele tá com esse pensamento e tá merecendo realmente, porque parece que nasceu no terrão, Alex. Parece que nasceu no terrão, cara. Em tão pouco tempo ele já é um ídolo, não é, Alex? Já, sem dúvida nenhuma. Ele é o maior ídolo do Corinthians hoje, maior na minha opinião. Idolatria é uma questão muito subjetiva e pessoal. Cada um tem seus critérios para falar quem é ídolo e quem não é. Para mim, vendo o Corinthians e o elenco atual e de alguns anos para cá, o Hugo é o maior. Depois pode vir o Yuri Alberto, pode vir o Memphis Depay, mas assim, Hugo e Memphis para mim não cabem na mesma frase em termos de idolatria. Não, claro. Então, o Memphis foi importante quando chegou, ajudou o time a não cair, levou para a Libertadores, junto com o Hugo, com o Yuri, com outros jogadores importantes também, o Garro, mas o Hugo Souza, não só pela qualidade em campo, mas pela identidade que ele construiu com a torcida, com o clube, acho que ele já ganha o status de ídolo. Sem contar que ele decide... E essa imagem, quando ele abraça a torcida corintiana, ó, é uma imagem emblemática do Hugo. Olha que foto linda. Né? E é espontâneo, né? Não é nada forçado. É um abraço que ele dá na torcida corintiana por retribuir. Aliás, por falar em retribuir, a torcida do Corinthians agradece, mas muito, né? Pelo menos com os corintianos que eu tenho conversado, né? Agradece demais. Estão pensando até em fazer um busto, não dentro do Parque São Jorge, mas nas proximidades, a Carlos Miguel. Né? A torcida do Corinthians ama o Carlos Miguel, que deu banana pro Corinthians e vazou, e aí surgiu o Hugo da Fiel, né? Então, a torcida corintiana é muito grata. Não sente falta do Carlos Miguel, a torcida corintiana? O Carlos Miguel fez tudo certinho na visão da torcida corintiana, foi embora na hora certa, porque ele saiu e chegou esse espetacular goleiro chamado Hugo, que já é ídolo da torcida corintiana. E ele tem uma característica a mais, que para um goleiro é muito importante, até para se diferenciar de outros, que é a qualidade de pegar pênaltis, né? Ontem, por exemplo, ao todo, foram 10 pênaltis batidos contra o Hugo, ele pegou 3. 30% das cobranças de pênalti para um goleiro é um aproveitamento muito bom, né, cara? Ele é muito fera nisso. E isso vai ajudá-lo a levar para a Copa do Mundo, inclusive. É isso aí. E no Corinthians é aquilo, o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Ó o abraço. Ó o abração, é isso aí. Bom, agora nós vamos conversar com o Thiago Salazar
E sabe onde ele está, gente? Ele está lá na sede da Federação Paulista de Futebol e ele acompanhou as entrevistas dos representantes dos 4 clubes que estão na semifinal do Paulistão e traz as informações para nós aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Salazar. Diz pra gente como que ficaram os horários e as datas dos jogos das semis. Fala, Michele, boa noite mais uma vez para você. Pois é, a gente teve os representantes aqui de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e também do Novo Horizontino. A definição das semifinais sobre datas e horários não aconteceu por sorteio, ela aconteceu por um pedido acatado pelos clubes e pela federação das emissoras que detêm direito de transmissão. Corinthians e Novo Horizontino, na verdade, Novo Horizontino e Corinthians em duelo único em Novo Horizonte, vão se enfrentar às 8h30 da noite do sábado. E Palmeiras e São Paulo às 8h30 da noite também, no domingo, na Arena Barueri, também em confronto único. Corinthians e Novo Horizontino, seus representantes aqui na sede da Federação Paulista, deixaram claro que não ficaram satisfeitos, gostariam de jogar no domingo e explicaram o motivo. Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro pelo Brasileirão quarta-feira agora, fora de casa no Mineirão. E o Novo Horizontino também tem um duelo importante em casa, mas pela Copa do Brasil, que vale vaga à terceira fase da competição contra o Nacional do Amazonas. Enfim, ambos não gostaram de jogar no sábado, mas também compreenderam a decisão da federação seguir a orientação das detentoras de transmissão e lembraram da alta premiação que é paga a estes clubes, por isso que tudo resolvido numa paz, apesar dessa insatisfação. Lembrando que agora é o seguinte, se der Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão, o mando do segundo jogo será do Palmeiras. Agora, se tivermos um majestoso Corinthians e São Paulo, temos 2 possibilidades. Corinthians passando com vitória, São Paulo passando nos pênaltis, dá segundo jogo em Itaquera Neoquímica Arena. São Paulo passando com vitória, aí sim o São Paulo vai poder decidir o segundo jogo. Porém, no Brinco de Ouro da Princesa, onde ele mandará essa partida, já que o Morumbi estará alugado para um show de rock. Michele, passo a bola para vocês comentarem, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigada, Salazar. O que vocês acharam? O Corinthians realmente vai ser prejudicado por jogar no sábado, na opinião de vocês? Acho que não é nem se sentir prejudicado. Alguém ia ter que jogar no sábado, alguém tinha que jogar no domingo. Se você olhar o peso dos 2 confrontos, com todo respeito ao Novo Horizontino, um clássico choque-rei é mais pesado do que um Novo Horizontino e Corinthians. E até onde eu sei, a tradição do nosso futebol me mostra que o domingo é o dia mais importante para o futebol do que o sábado. Mas então, esse horário é ingrato, não, o horário é horroroso de qualquer lado, de qualquer dia. Eu não estou nem dizendo do horário das 8h30, mas em termos de cara de jogo, acho que Palmeiras e São Paulo, sim, tem cara de um clássico que tem que ser no domingo, Novo Horizontino e Corinthians jogam no sábado. E só acrescentando, né? Caso o Novo Horizontino passe com vitória, o mando final é em Novo Horizonte. Sim. Pelo menos até o momento. Jogo bom é à tarde. Eu gosto do jogo 4h30 da tarde, no sábado e no domingo. E ponto. Ou 6h30 no domingo. A nossa cultura é 4 horas, né? 4 horas da tarde. No Rio, às 17, por causa da praia. 8h30 é muito tarde. Bom, chegou a vez do pau. Volta aqui, Silvestre. O Timão tá com dificuldades para encontrar um substituto para o Yuri Alberto? Seria a chamada Yuri dependência. O Corinthians com Yuri Alberto no ano passado, por exemplo, conseguiu um rendimento de 60% dos pontos conquistados com o Yuri jogando. Sem o Yuri em 2025, esse rendimento de conquista de pontos cai para 40%. É uma distância considerável. Yuri Alberto, nesse ano, antes de estourar a coxa, ele está no departamento médico, grau 2, lesão muscular, deve ficar afastado mais algumas semanas fora do Campeonato Paulista, certamente. O Yuri Alberto, até se machucar, ele havia completado 9 partidas, com 3 gols e 1 assistência. E um dos gols foi o gol do título, com o chapéuzinho e tudo no goleiro, lá na Supercopa do Brasil em Brasília, contra o Flamengo. Que negão na ausência do Yuri Alberto foi chamado ontem pelo Dorival, jogou, negou o fogo, raçudo, correu bastante, mas não fez gol. O
O Pedro, perdão, aqui esqueci o nome do outro rapaz, o Pedro Raul. Pedro Raul perdeu um gol debaixo da trave no segundo tempo, no finalzinho da partida. O Vitinho fez o dele, desencantou. Primeiro gol, só que não é primeiro gol do Vitinho, camisa do Corinthians, só que ele não é centroavante, joga mais no lado. Fez o gol importante pro Corinthians, que levou para a decisão de pênaltis. E o Memphis Depay, que já jogou de falso 9 até na seleção da Holanda, é um jogador que pode renovar com o Corinthians. Ele ainda não está fisicamente muito bem, então não está conseguindo tapar a ausência do Yuri Alberto. Mas sobre renovação do Memphis, o contrato termina em julho desse ano, daqui a pouquinho. O Marcelo Paz conversou com a imprensa na Federação Paulista. Vamos ouvir e ver o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer. Precisa conversar, mas o momento agora ainda é de resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação. É que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Eu entendo que esse é o caminho ideal, e se a gente puder atingir o caminho ideal, seria excelente. Partes. Primeiro, a Yuri dependência, Garrafa. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu tenho defendido o Yuri há muito tempo, né? O Yuri é peça importantíssima. Nos jogos decisivos, então, ele tem sido cara, né? Agora, o Guinegão negou fogo. O Corinthians foi mal ontem. O Dorival admitiu isso. O Corinthians num todo foi mal. No jogo, a Portuguesa mereceu ganhar. No jogo, a Portuguesa mereceu ganhar. Então, não é a questão ou centroavante ou não. Que o Yuri Alberto faz muita falta. Hoje você precisa ter um elenco, Alex. O Corinthians tem um bom time titular. Hoje, agora, melhorou um pouquinho. O Dorival tem algumas até opções no banco, mas ainda não tem um grande elenco. E claro que o Yuri faz falta. E se o Corinthians, por um acaso, chegar à decisão, não vai ter o homem-gol. E aí é difícil, hein? Claro, fica muito mais difícil. E não precisa ser nenhum gênio. Os números mostram isso, né? Que o Yuri Alberto é um cara acima da média para a realidade do futebol brasileiro. E para o Corinthians é o único. Né? Com todo respeito e carinho ao Guinegão, né? Que tem futuro, é um menino ainda. O Pedro Raul, que é bem limitado e com características diferentes do Yuri Alberto. Então o Corinthians não tem um substituto para o Yuri Alberto. E isso pode fazer, sim, uma diferença nessa reta final de Campeonato Paulista e para a sequência dos jogos enquanto o Yuri não voltar. Ficar dependendo só de um titular é muito ruim. Deixa eu deixar um beijo carinhoso para a colônia portuguesa, porque faz 28 anos que eles não chegam a uma semi, né? E foi valente. Tava bonito o Canindé. A Lusa foi valente. Bonito o Canindé, a Portuguesa fez por merecer, poder ter... não seria exagero um 3-0 Portuguesa. Não seria exagero. Primeiro tempo, pelo que foi o jogo. Jogou muito bem. Então, que isso possa servir de alento para a Portuguesa, para o que ela tem firme no restante da temporada. A Portuguesa voltar. E a Lusa tem seus objetivos ainda. Se não se desfizer esse time aí, tem a Série D que pode ir para a Série C e ser uma sequência para um dia voltar à Série A, que é o objetivo maior, né? Agora é o seguinte, depois de perder para o Fluminense... Rapaz, eu fiquei desde manhã até agora, até atrasei o blend para querer saber sobre os jogadores da Portuguesa, porque o jornalista curioso, eu ia falar jornalista bom, jornalista chato, mas ia ficar me elogiando, é muito cabotino isso, né? Eu não gosto. Mas eu sou chato, velho. Eu fiquei ligando, conversando com algumas pessoas importantes. Duas pessoas super importantes não quiseram me responder sobre jogadores da Portuguesa, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Normalmente me responderiam na boa, tá? E consegui conversar com mais duas também em relação aos jogadores da Portuguesa. Vamos lá. Não consegui nenhuma informação de negociação aberta, proposta, nada disso, mas consegui informação de algumas fontes, não todas, de jogadores que agradam, né, na Portuguesa. E fiquei surpreso, né, porque a gente estava trabalhando ontem, né, como opinião, o Zé Vitor, que é um jogador que eu gostei, o Maceió, que eu gostei, e o João Vitor, que eu gostei, tá? Me falaram muito do Maceió, falaram do Zé Vitor também, mas me falaram muito do Maceió, e um que agradou, que me surpreendeu, foi o goleiro, né, da Portuguesa, o Bruno Bertinato, né, que esteve emprestado ao Mirassol na temporada passada, já é um goleiro de 28 anos, tem contrato até o final dessa temporada, tá? E é um atleta que agrada lá, viu? Né? Tem fontes dentro do Corinthians, só tô falando que agrada, tá, gente? Não é que tem negociação, mas pessoas importantes dentro do Corinthians gostam, tá? Do goleiro da Portuguesa de 28 anos, o Bertinato, né? Que é o Bruno Bertinato, que ontem pegou um pênalti do Garro, fez uma boa partida. Enfim, eu não sei o que vocês acham, né? O Corinthians ainda tem
a negociação e sim, segue supervisionando ali a recuperação do João Ricardo no Fortaleza, goleiro já de 38 anos, né? O Corinthians está de olho para ver se contrato não, como é que está a recuperação dele da cirurgia que ele fez no ombro, né? Um goleiro de 38 anos com cirurgia no ombro, enfim, mas o Marcelo Paes quer muito o goleiro João Ricardo. E o Bruno Bertinato agora pode aí entrar, né, o Bruno Bertinato como uma possibilidade, mas sendo sincero, não tem que fazer sensacionalismo nenhum, não houve proposta, tá? É um dos jogadores que agradam, né, é um dos jogadores que agrada fontes importantes, pessoas importantes e influentes no Corinthians. Enfim, quem sabe pode ter uma negociação aberta aí, porque é um jogador fácil de contratar. Contrato até o final do ano, é da Portuguesa. A Portuguesa emprestou para o Mirassol no ano passado, depois do Paulista. Por que não pode emprestar para o Corinthians, por exemplo? Enfim, ou negociar em definitivo. Você gosta do goleiro? Eu confesso que acompanhei pouco, vi contra o Corinthians, prestei mais atenção, mas eu sei que vocês acompanham às vezes muito mais jogos do que eu, né, de outros times. Então fala aqui sobre o goleiro que acaba agradando, o Maceió agrada bastante, me falaram que conhecem até o empresário dele, que é ligado a uma pessoa muito influente no Corinthians, né, deu uma sumida agora, enfim, não vou dar muitos detalhes não, senão pode, se tiver interesse, você pode até atrapalhar o negócio. E, enfim, e o Zé Vitor me falaram um pouco, mas me falaram mais do Maceió e desses três, né? Zé Vitor, o Maceió e o Bruno Bertinato, o goleiro, tá? Você gostou de algum? Você acha que a gente deveria abrir negociação por algum deles? Quero o seu comentário, né? Comente aqui embaixo, não esquece aí de... O elenco do Corinthians se representou nesta segunda-feira e iniciou a preparação de 2 dias para enfrentar o Cruzeiro. O jogo pelo Campeonato Brasileiro será nesta quarta-feira, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. O atacante Memphis Depay publicou imagens de tratamento da coxa direita e do joelho esquerdo, o mesmo que teve edema ósseo no ano passado e que exigiu cuidados que o tiraram das 5 primeiras partidas da temporada. Segundo o Corinthians, o tratamento exibido por Memphis é normal em dia de treinos regenerativos. Os atletas tratam queixas em locais específicos que variam de jogo a jogo. O atacante Yuri Alberto e o meio-campista Matheus Pereira, ambos com lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, continuam em tratamento no departamento médico. O atacante Caio César segue tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita e, apesar de já ter corrido em campo, vem tendo o caso conduzido com cautela no clube. Os atletas com menos de 45 minutos jogados contra a Portuguesa iniciam o dia com ativação na academia, como de costume. No campo, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola e um jogo de enfrentamento em campo reduzido. O treino terminou com um complemento de finalizações, segundo informado pela assessoria de imprensa do Timão. O Corinthians fará o segundo e último treino antes na manhã desta terça-feira. Depois, o elenco viajará para Belo Horizonte, onde fará a partida da 4ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, já pensando na semifinal do Paulistão, contra o Novo Horizontino, a ser disputada no próximo sábado, às 20h30.